vamos finalizar esse assunto, pessoal. Estamos, né, com fé que hoje vai dar tudo certo. Bom, eu sou Sônia Gualberto, né? Eu sou especialista em neurociência e nós estamos fazendo aí uma série de lives onde nós estamos trabalhando mudanças de comportamento, técnicas de estudo baseado na neurociência, estudo principalmente para concurso, né, que é o seu foco maior, né? Então, nós já falamos assuntos aqui que vale ouro, pessoal. Se você, assim, colocar em prática no seu dia a dia, você vai sentir as mudanças muito, muito rápido. Então, qual que foi o nosso objetivo das nossas lives? Nós não focamos em conteúdos específicos, nós focamos em mudanças de comportamento que venham favorecer o seu estudo. Ou seja, que vai precisar estudar, vai. Só que o objetivo é que você tenha, assim, um rendimento muito acima sobre o que você estudou. Que o seu cérebro venha armazenar essas informações com tempo mais curto, que você tenha menos fadiga de estudo, que você tenha motivação real para esse estudo e tentar localizar no seu comportamento aquilo que está te impedindo talvez de estudar ou de armazenar informação ou evocar essa informação. Porque às vezes nem sempre acontece a gente não querer estudar, às vezes a gente quer estudar, a gente até estuda, mas assim, a gente obtém resultados muito pequenos, né, e que demora muito, é um desgaste muito grande, desgaste financeiro, desgaste emocional, desgaste físico, e aquilo talvez que você precisaria estudar 6, 7 anos, talvez você localizando aí no seu comportamento algumas mudanças, você pode atingir o seu objetivo em um menor tempo, com menos desgaste, principalmente o emocional, né? Porque nós sabemos que durante um período de estudo, o desgaste, a tensão, o estresse é altíssimo. E a gente aprendendo a lidar com essas informações, a gente pode facilitar o nosso processo de aprovação. Então, o objetivo aqui é passar dados da neurociência para facilitar, para você ter um melhor rendimento no seu processo de estudo. Pode ser ele para concurso, para qualquer outra função. O objetivo é que você tenha mais eficiência naquilo que você está fazendo. E aí, está indo tudo bem hoje? O que vocês... A nossa conexão, nós tivemos problemas com conexões, mas é que o meu endereço aqui é novo, a empresa é nova e nós tivemos que fazer uns ajustes com a empresa hoje e eu espero que esteja indo tudo bem aqui na nossa transmissão ao vivo. Eu estou ouvindo perfeitamente hoje, Sônia. Hoje, hoje nós não vamos ter problema, não. Tá tudo bem, tá com modo, tem falha. Hoje o pessoal vai receber esse presentão incrível da Sônia, terão essas técnicas. Eu também estou aqui para aprender, hoje eu vou aprender bastante com a Sônia. E eu não sei se a Sônia tem assistido as minhas outras lives. Eu sempre falo, viu, Sônia, alguma coisa que eu aprendi na sua live, eu uso para complementar a minha live, para dar aquele embasamento, que é bacana trazer o embasamento científico, né, da neurociência, e isso vale ouro. Então, eu sempre pego o que você me ensinou aqui, eu aprendo muito com você e já vou aplicando, porque é o que a gente fala, né, Sônia? Não adianta só ouvir, guardar o conhecimento, a gente tem que aplicar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa família, porque tudo isso aqui é base para a nossa vida, não só para estudo para concurso público. É claro que aqui a gente traz isso, né? A gente foca bastante aqui para quem está estudando, porque é o tema do nosso Perform, né? Perform concursos, mas se você prestar atenção, o que a Sônia traz aqui é para a vida e não só para concurso público. Eu já vou passar a bola para a Sônia aqui, porque hoje eu não quero perder um minuto aqui sem a Sônia nos passar tanto aprendizado. Vai lá, Sônia. Vamos lá, pessoal. Bom, eu acabei acrescentando mais um conteúdo assim que faz toda a diferença, né? A gente ia fechar a live aquela semana anterior com a linha de aprendizagem, os estágios de aprendizagem, mas eu acrescentei as ondas cerebrais. Eu vou tentar passar aqui, pessoal, assim de uma maneira bem
sucinta mesmo assim, coisa bem fácil, tá? Inclusive, vamos basear só em 2 ondas para ficar mais claro para vocês, tá bem? Mas nós tínhamos parado a semana passada em dicas de técnicas de estudo. É da seguinte maneira, estudar falando como se fala em organismo, você precisa considerar que os humanos são muito diferentes um do outro, mas muito mesmo. Talvez uma técnica que serve para 10 pessoas funciona, dá resultado, para você não dá. E isso é normal. O primeiro passo é você aceitar que aquela técnica, todo mundo falou que usou e foi aprovado, e para você não funciona. Então, o ideal é que você perceba isso quanto mais cedo, melhor para você. Então, eu trouxe algumas técnicas que talvez elas vão até contra aquelas técnicas tradicionais. Por quê? Porque a própria pessoa vai ter que perceber isso. Então, você que vai, conforme vai estudando, você vai montando as características comportamentais que você tem e com isso você vai fazendo os ajustes necessários, tá? Então, a primeira técnica é intercalação. Intercalar. Ela é um recurso que é usado em várias áreas. Por exemplo, ela é usada, como nós já falamos de redes neurais, quem já está acompanhando as outras aulas vai entender bem rápido. E quem não entendeu ainda, eu vou dar uma pincelada para você entender. Ela é uma técnica usada em várias áreas, por exemplo, no meio artístico. Para que uma música entre na nossa cabeça e a gente fica ouvindo aquilo, talvez um vizinho, se a gente passou na rua, ouviu um trecho de uma música, aquilo fica semana te perturbando, né? Aquela coisa, você fala, como que eu consigo gravar essa música? Isso não sai da minha cabeça e aquele conteúdo eu não consigo. Porque as gravadoras, as rádios, elas usam essa técnica de intercalar. O que é intercalar? É tipo, eles falam assim, um termo técnico que eles usam, é tipo fazer um sanduíche. Aquela informação nova, ela vai ficar entre 2 antigas, 2. Então, tocar a música, a gente começar a gostar, vocês ficam atentos que nas rádios, geralmente eles colocam uma música já muito conhecida e que fez sucesso no público, coloca a nova no meio e encerra com outra já conhecida do público. Alguém já conhecia a técnica, pessoal, de armazenar informações no nosso cérebro? Aí eu vou explicar agora, dentro da neurociência, por que funciona. Mas primeiro, alguém aí já ouviu falar nessa técnica? Eu achei ela assim fantástica, sabe? É intercalar, colocar uma informação que eu já tenho, uma nova no meio, e colocar uma outra informação que eu já tenho, e fazer tipo um sanduíche. Eu não sei se é a técnica, tá? Tá. É o seguinte, sempre tem uma matéria que emperra ali, que eu não gostava muito, mas tinha que estudar. Então, o que eu fazia? Eu escolhi uma matéria que eu amava para colocar no mesmo dia. Então, eu estudava a matéria que eu gostava muito, e isso me facilitava depois pegar aquela segunda matéria, que eu não era assim tão... não amava, vamos dizer assim. Você tem que aprender a estudar todas. E deixava para o final do dia, para que a minha motivação continuasse. Eu sabia que no final daquele estudo da matéria mais dificultosa, eu iria voltar e fazer a revisão daquela matéria que eu gostava muito. Então, eu fazia assim, colocava uma matéria que eu amava com uma matéria mais difícil, que isso me mantinha mais motivada a estudar aquela matériazinha e eu conseguia assimilar um conteúdo maior daquela matéria. Eu não sei se faz parte dessa técnica ou se foi outra coisa. O que você me diz, Sônia? Essa técnica, certinho, aqui. É isso aí. Por isso que é bom estudar com a Elquiane, gente. Ela já praticou todas as técnicas, então segue ela, cola nela aí que vai dar certo. É essa técnica. Por quê? Vocês estão lembrados que eu falei aqui, parece que na segunda live, que neurônios que disparam junto conectam-se juntos. Estão lembrados disso? Alguém lembra? Que eu falei que tem uma relação na hora que as informações são guardadas, na hora que eu disparo. Também, né, Sônia? Ligado também no nosso emocional. Isso, perfeitamente.
Aí está a grande jogada. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Imagina que a gente está viajando de ônibus, geralmente, qual é a conversa que começa a predominar? As pessoas começam a falar de acidente. Não é? Já passaram por essa situação, pessoal? Por quê? Na hora que você entrou ali no ônibus, o seu cérebro começa a fazer toda aquela leitura e ele dispara redes de neurônios. E, geralmente, acidente de carro está relacionado com essa situação de veículo. Então, quando pensa, é aquela coisa, quando eu penso no assunto, ele puxa outros. O que quer dizer puxar outros? É que na hora que eu guardo as informações nos neurônios, nas conexões neurais, elas vão criando rede. Elas vão ligando aquilo, associando informações que tem alguma coisa a ver com aquela informação que eu estou guardando. Então, a gente fala que os neurônios que disparam junto, né? É uma máxima aí na neurociência, conectam-se juntos. Então, por isso que, na hora, e foi muito boa a sua dica, Euqueno, porque você colocou uma disciplina que você gosta. Essa dica foi perfeita. Então, associa aquilo, você já dispara uma rede neuronal no seu cérebro que armazena informações que você já se identifica e, em seguida, você já vem com a outra informação. Isso é fantástico. O seu exemplo assim fechou, até parece que a gente combinou, né, Euqueno? Mas que bom saber que eu aplicava sem saber a técnica, mas funcionava muito bem para mim, porque eu sempre, o que eu fazia era tentar achar uma forma de estudar que fosse produtiva para mim. Então eu ia criando, na verdade não é criando, eu estava fazendo uma coisa que já existia, mas eu ficava tentando formas de que fosse produzir mais o meu estudo. E realmente isso me fazia render muito, até mesmo naquela matéria que eu não morria de amor por ela. Como eu sabia que eu ia ter que estudar, que eu ia ter que aprender, eu ia criando algumas técnicas assim de trazer isso para o meu arcabouço de atividades prazerosas. E ia funcionando, ia funcionando. Fantástico, gente. Euquiane é um presente para vocês. Siga essa menina que ela vai entregando aí todas as técnicas. Vamos para a segunda e a terceira técnica. Provavelmente você também já faz. É autoavaliação e pré-teste. Eles são diferentes, tá? A autoavaliação é quando você já está estudando e aí você faz aquela bateria de exercícios, você vai fazer uma autoavaliação para ver como que você está indo. Esse é o mais usado e é o que mais funciona. Já explico por quê. Já o pré-teste é uma bateria de exercícios que você faz sem ter estudado o conteúdo. Tá? Então, sei lá, vamos pensar alguma coisa que é equações do segundo grau, lá, matemática. Estudamos lá faz tempo. Nada, vou começar agora. Vou estudar, separei lá, vou fazer equação do segundo grau. Eu vou lá, pego uma bateria de exercícios, faço, sem estudar nada, absolutamente nada. Tá? Isso vai ativar, vai deixar o meu cérebro em alerta naquelas questões onde eu vou errar. Mas cuidado, porque isso pode causar um desânimo, né? Eu já fiz isso e me causou desânimo. Eu lembro que eu estudava assim, pegava uma bateria de exercício, de 20 errava 21, né? Não lembrava de nada. Mas não, o objetivo não é você acertar. O objetivo é chamar a atenção do cérebro, que ele vai ficar mais atento para aquilo que você errou. Na hora que você vê novamente aquelas questões ou aquele assunto, é como se acendesse uma luz no cérebro. Cuidado, que isso aí você errou da última vez. Esse é o pré-teste. Tem alguém aqui com a gente que já fez o pré-teste? Mas cuidado para você não ficar desanimado, tá? Porque geralmente a gente entra lá, português, classes gramaticais, a gente acha que está abafando, né? Aí você faz um teste, nossa, né? Mas por isso que nós estamos trabalhando neurociência, para você entender que além de estudar, você precisa ter esses recursos
mentais, emocionais, que isso que vai manter você firme com a sua motivação. Porque você vai entender que aquilo ali é só uma parte do processo. E aí, Elkiane, autoavaliação, tenho certeza que você fazia, né? Sônia, essa questão do pré-teste, também não sabia o nome. O que eu fiz quando eu comecei a estudar para concurso? Eu tinha uma curiosidade de saber o que era estudar para concurso público, como que era pedir as questões. O que eu fiz? Eu fui lá no cursinho, no Neon, eu me matriculei em todas as matérias que eu podia pagar, também não era assim todas, que cabia dentro do meu orçamento, as matérias que a gente faz, como é que fala? É só de exercícios. Eu ia começar a estudar para concurso público, mas eu queria saber como é que as questões eram pedidas, qual que era a grandiosidade que eu tinha que estudar. Então eu fui e me matriculei nas aulas de exercício, sem mesmo saber o conteúdo, porque eu não tinha estudado contabilidade, raciocínio lógico, matemática financeira. E isso realmente, é como se depois, quando eu comecei a estudar de verdade aquela matéria, é como se eu já tivesse tido um contato inicial com ela e eu realmente e até abria mais o quanto eu precisava saber daquilo. Isso, acho que faz parte disso, não pode ser exatamente, né? Mas isso ajuda sim. Para mim, foi muito valioso. É o que a Sônia falou. Para outras pessoas pode desestimular. Mas como eu já fui com aquilo, sabendo que eu não sabia, não me desestimulou. Porque eu fui mesmo para abrir minha mente e entender o quanto eu precisaria saber daquilo. Eu já sabia que eu não sabia, né? Contabilidade eu não sabia nada. Mas isso para mim foi muito positivo. Esse pré-teste, vamos dizer assim. Uhum. Nossa, eu que parabéns. Por favor. Parabéns mesmo, viu? Pessoal, esse conhecimento da Elkiane, eu estou percebendo aqui, ele vale ouro no mercado. Tá? Vocês conseguir acompanhar as informações, as dicas que ela tem na prática. Eu estou trazendo teorias e ela tem prática. Não precisa ter nome pré-teste, não precisa ter nome intercalação, mas você já sabe que o processo dá excelentes resultados. Olha, Elkiane, eu quero te parabenizar por essa decisão sua. Na verdade, você está sendo assim, um instrumento para o universo para ajudar milhões de pessoas, né? Porque, assim, olha, praticamente, você não chegou aí à toa. Agora, você está percebendo que você não chegou à toa. Você, de uma forma ou outra, você foi orientada a usar exatamente as ferramentas que davam certo. Então, pessoal, vocês percebam que Elkiane, por mais que ela tenha conquistado aí, né, coisas grandiosas, ela é uma pessoa comum, igual você. Só que o que ela fez? Empregou técnicas. É isso, gente. Emprega técnica, torna a sua vida mais fácil, a sua aprovação mais fácil. Parabéns, Elkiane. Obrigada. Com a sua fala. Obrigada, Sônia. Mas é isso mesmo. A gente vai aplicando técnicas, mesmo sem saber o nome, mas é o que funcionava para mim. Isso funcionava muito para mim. Então eu ia repetindo, né? Funcionou, aquilo que não funcionava eu ia deixando de lado, porque é assim mesmo, acho que a gente aprende. É na tentativa e erro, a gente vai errar muitas vezes, mas às vezes que a gente acertar vai ser muito valioso. E hoje eu sei o que não fazer, né? O erro também é valioso. E eu quero trazer, sim, com a ajuda da Sônia, várias técnicas, várias formas de aprender, porque às vezes a gente fala, mas não tem comprovação. E o que eu vivi, hoje a Sônia está trazendo essas comprovações para mim, que tem embasamento, né, Sônia? Não era loucura da minha cabeça. Tem embasamento e funciona. Funciona sim. Funciona, tanto é que você conquistou, né, Elkiane? Agora você está vendo por que deu certo, né? É verdade. Eu estava achando que eu estava meio que chutando, jogando no escuro, mas estava mirando bem, né? Parabéns. E a autoavaliação, com certeza, você tem costume de fazer, né? Essa acho que é mais rotineira para todos nós concurseiros, né? A gente sempre faz, sempre fiz muitas questões de provas anteriores. E à medida que eu ia fazendo, eu mesmo me avaliava, tinha um rankingzinho ali por matéria, dependendo da quantidade, o percentual que eu tinha acertado, a minha meta era sempre subir esse percentual.
E quando eu via que ele estava estagnado, que ele já não subia mais, eu percebia que eu tinha algum débito ali que eu tinha que voltar, aprender, reestudar aquele assunto. Então, essa questão de provas de concursos anteriores é essencial para quem está estudando para concurso público. Tem que fazer muita prova, é muito teste. É aí que a gente se autoavalia mesmo. Eu estou aprendendo mais? Estou subindo a escadinha da aprendizagem ou eu já estou estagnada? Concurso público, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Não é só manter o grau, é subir um degrauzinho a cada dia. Isso é essencial, isso daí você não tem como medir. Perfeito. Tá aí, gente, uma advogada falando com vocês, né, Eugênia? Vamos para mais uma? Bom, essa é bem conhecida, inclusive é uma técnica que está sendo empregada muito nas semanas que precedem o Enem. Mudança de ambiente. Lembra que nós vimos o livro de um neurocientista brasileiro, onde está escrito que o cérebro vai como que se acoplando o que tem em volta dele aqui, ele faz uma leitura como se fizesse parte. Né? Então, o meu mouse aqui eu uso o dia inteiro. Aquilo, a extensão, a leitura aqui no cérebro dos neurônios, eles não terminam a leitura aqui na minha pele. Eles estendem, eles têm um espaço exclusivo para fazer a leitura disso aqui como se fosse parte do meu corpo. Lembrar disso? Então, mudança de ambiente, por quê? Por que as escolas particulares estão usando muito isso na véspera de Enem? Porque o meu cérebro acostuma com aquele ambiente. Então, eu cheguei, sentei, eu dou um estímulo para o meu cérebro, ele já sabe que eu vou estudar, eu não vou dormir. Se eu vou deitar, eu já aciono as redes neurais que eu preciso dormir e não estudar. Então, ele começa a condicionar o ambiente. E o que é que pode acontecer? Talvez eu estude, é o que acontece muito aqui, nas escolas, eu, muitos anos estudando num ambiente com ar-condicionado, com silêncio, com limpeza. Eu vou fazer meu Enem, eu caio numa escola aí, não tem recursos físicos. Às vezes é um ventilador fazendo barulho, né? A sala está lotada. E aquilo ali, o cérebro entra em circuito, sabe? Então, qual é a dica? Se você gosta de estudar no mesmo ambiente, você está tendo rendimento, maravilha, não mude. Mas se você começou a perceber que você não está rendendo o suficiente, comece a mudar o ambiente de estudo. Um dia você estuda no seu escritório, outro dia você estuda numa biblioteca, para ir condicionando aquele barulho, principalmente, tá? Como se fosse uma adaptação do seu cérebro a diferentes ambientes. Porque ele fica muito condicionado, o tamanho da tela que eu estou estudando, o mouse que está aqui ao meu lado, a minha cadeira, às vezes é desconfortável, e ele começa já a não reconhecer mais. Porque como se fosse um gatilho, né? Eu sentei aqui e já vai começando a me dar as respostas do que eu vou fazer. E se eu intercalar os ambientes, ele vai fazer isso independente do ambiente. Aqui em Campo Grande, principalmente as escolas, usam muito essa técnica para Enem. E eu acho que é uma grande dica. Talvez passe despercebido isso, né, Eugênia? Interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas, assim, a gente muda um pouquinho, né? Estuda no cursinho, depois você vai para a biblioteca. Eu estudava em casa, quente, no meu apartamentinho. Então, assim, mas eu nunca tinha parado para pensar que fosse necessário mudar o ambiente. Eu mudava, tinha esses 3 locais para estudar, mudava a biblioteca, às vezes ia para uma biblioteca, aquela estava muito desconfortável, barulhenta, eu achava uma outra biblioteca. Então, eu estudei aqui em umas 5 bibliotecas aqui de Campo Grande. Mas eu não sabia dessa necessidade de alterar para que o meu cérebro fosse se acostumando com vários ambientes. Eu fazia no desconhecido mesmo. Essa até que realmente eu não tinha parado para pensar nela. É a primeira vez que eu escuto. Interessante. É uma grande dica isso daí, tá? E uma outra dica, que eu acho que já é a quinta, né? Quinta dica, espaçamento. Na hora que você montar o seu cronograma de estudo, evita colocar, por exemplo, 3 horas de aula de matemática. Ah, mas eu amo matemática. Tudo bem, mas aqui a gente está tentando
tornar o rendimento muito mais eficiente, né? Então, no momento de montar cronograma de estudo, dê espaçamento. O que é espaçamento? Se eu estudei, por exemplo, matemática hoje, o ideal é que eu estudo. Eles dizem, né, as pesquisas que fizeram com estudantes, é em torno de 20 minutos. Mas é porque eles são mais adolescentes. Quem sabe adulto é um pouco diferente. Mas acima de 1 hora, dificilmente vai ter o rendimento. Esse rendimento ele pode ser muito maior se você fizer 1 hora, intercalar com a outra disciplina. E, se possível, amanhã, não faça o mesmo conteúdo. Passa para o segundo dia. Esse é o espaçamento. Agora é a mesma coisa. Se você acredita que estudou 3 horas de matemática hoje, pulou amanhã e fez depois, rendeu para você, as regras não são arbitrárias, tá, pessoal? É assim. Deu certo para mim, eu estou vendo que está rendendo, continua. Não muda. Agora, se chegou na matemática, não funciona, você está há meses estudando e não rende, começa a intercalar, começa a fazer um espaçamento e diminuir o tempo de estudo. Mas eu preciso repetir novamente, pessoal. Essas técnicas têm que ser testadas em cada pessoa e ver qual rendimento você está tendo, tá? Porque, para mim, por exemplo, eu já preferia estudar um longo tempo uma mesma disciplina. Só que talvez hoje eu já cheguei a pensar que alguma coisa que eu devo ter falhado, talvez era um tipo de disciplina muito diferente da outra, que precisava de espaçamento, eu não sabia. Eu estudava muito, cansava, e eu não conseguia lembrar depois, de maneira nenhuma, porque as disciplinas elas são divididas, geralmente, em 4 grandes eixos, que são as humanas, as exatas, biológicas, matemática. Tudo isso tem o horário para estudar. Por exemplo, algumas é melhor estudar durante a noite, depende do que você vai fazer de manhã, e tem outras que é melhor estudar pela madrugada. Depende do que você vai fazer. Se é da área das exatas, se é das áreas das humanas. Tem isso também, tá? Mas não se preocupe a esses nomes. Faça aquilo que você começar a perceber o seu rendimento, não precisa desses nomes, e aquilo que você tiver melhor desempenho. Tudo bem? Ótimo. É isso, né, Sônia? Eu gostava de períodos longos, porque eu estudava o dia todo, que eu tinha parado de trabalhar para ficar estudando. E eu sempre. Mas uma coisa que você falou, a gente tem que observar se você está perdendo ou não sua concentração, a sua atenção no que você está fazendo. Se você está sem atenção, não tem assimilação, nós sabemos disso. Eu fiz a live passada, Sônia, falei do estado de fluxo. Eu tinha matéria que eu entrava no estado de fluxo tão fácil que eu passava, sem brincadeira mesmo, eu passava 3, 4 horas naquele estado de fluxo que eu não me perdia. Eu não perdia a concentração, a minha atenção estava tão focada naquela matéria, naquele conteúdo, que a minha assimilação, eu virava uma esponja de assimilação daquela matéria. É claro que nem todo mundo vai conseguir estudar sempre no estado de fluxo, mas para quem conseguir entrar em fluxo para estudar, é maravilhoso estudar no estado de fluxo. E ele funciona, não sei se você aplicava isso, Sônia. Claro que eu aplicava sem saber que era estado de fluxo, mas tinha matéria que eu começava a estudar de manhã, 8 horas, parava na hora do almoço para almoçar. Então, e rendia muito, eu assimilava muito. Mas é o que a Sônia falou, vai de pessoa para pessoa. Tem gente que não consegue ficar concentrada na mesma matéria nem por 1 hora. Tem aquela técnica de Pomodoro, que são 25, descansa, esqueci. Tem aquela técnica que ela é bem curtinha para quem tem essa dificuldade de concentração. Mas eu acredito que com o treino, com a técnica, a gente vai conseguindo aumentar essas horas. Para concurso público é importante. Mas também não se preocupe se não é o seu caso. Se você precisa de um tempo menor, estude no tempo menor. Adeque a técnica a você. Não é você que tem que ficar se adequando a tudo quanto é técnica que tem por aí. Você tem que pegar aquelas que faz sentido para você e aplicar no seu estudo. Para mim, fazia sentido passar 4 horas estudando e estava tudo bem. Tem gente que vai precisar de 1 hora e está tudo bem também. O que é importante é render o estudo para você. Isso, perfeito. Bom, hoje nós temos que render aqui na
ondas cerebrais. Você já acabou de citar aí, eu preciso falar sobre as ondas cerebrais, faz dia que a gente precisa falar sobre isso, e não, né? Deixa eu só fechar isso aí, com o assunto que eu falei na outra live, acho que o pessoal não ouviu. É a construção do conhecimento. Isso independe de você estar estudando para concurso ou não. Isso aqui é para a vida, tá? Como que se dá a construção do conhecimento? Através de estágios. Então, o primeiro estágio que eu entro é em desequilíbrio, depois eu entro no estágio de associação e eu entro, por último, no estágio de acomodação. E se você não sabe que você está passando por um determinado estágio, pode te levar a ficar desmotivado e achar que não está aprendendo e que não está rendendo. Faz tempo que você está estudando, né? Ou estudei muito um determinado conteúdo, entrei em outro, porque não sei nada, e aquilo dá aquele desânimo. Não, pessoal, é que a construção do conhecimento é feita por estágios, tá bem? Eu brinco muito com meus alunos, vai ter hora que você vai estar por cima da carne seca, né? Vai estar manjando de tudo, mas vai ter hora que vai. Isso é estágio de conhecimento, é dessa forma que se armazena. Então, primeiro desequilibra, vai ter um desequilíbrio mesmo, depois você vai associar e depois você vai acomodar o conteúdo, tá bem? Era a dica que eu fiquei para dar para o pessoal aqui da última live, não deu tempo. Então, vamos para nossas ondas. Eu acredito que vocês vão ficar boquiabertos com o assunto. Gente, eu achei assim fantástico. Eram coisas que eu fazia, mas não sabia, tá? Agora, como eu sei que o poder que isso tem, eu falei, não, vou intensificar em cima desse processo. Então, vamos lá para as ondas cerebrais. Eu não sei se o tempo aqui vai permitir, mas eu vou focar principalmente em uma onda que está relacionada à aprendizagem, criatividade, ter ideias, memorizar. Eu vou focar nessa, tá? Na verdade, são 5 ondas, tá? Então, vamos lá. Ondas cerebrais, o que é, gente? Quando os neurônios se comunicam, eles se comunicam através das sinapses. Essa comunicação se dá através de... existe uma conversão de energia dentro do nosso corpo, e essa é a energia elétrica mesmo, essa de acender luz aqui, tá? Aqui nos neurônios. É um pouco estranho quando eu passo isso para os meus alunos. Como assim, elétrico? Sim, é elétrico mesmo. Então, na hora que os neurônios se comunicam, vai ter uma conversão de energia química e energia elétrica. Então, a informação é passada através de energia elétrica. Forma-se um campo, tá? Eletromagnético. E dá para ler esse campo através das ondas, é possível ler com um aparelho de eletroencefalograma. Por isso que ele chama eletroencefalograma. Ele vai ler as ondas, tá bem? E essas ondas, elas têm regiões no cérebro onde elas vão estar mais ativas, dependendo de como eu estou, o que eu estou fazendo, ou elas vão estar em menor atividade, e aí uma outra região vai estar em maior atividade. Por exemplo, você vai concordar e entender rapidinho isso daqui. Eu gosto de dicas fáceis porque fica na sua cabeça aquela informação. Se você está agitado aqui, brincando, dançando até tarde ou assistindo alguma coisa, você vai ter dificuldade na hora de dormir. Por quê? Porque na hora que eu estou agitada, que estou numa festa, estou assistindo alguma coisa, as áreas do meu cérebro que estão em alta atividade são umas. Só que na hora que eu vou dormir, elas precisam baixar a atividade, senão eu não durmo. Inclusive, tem até questões clínicas, principalmente crianças que precisam de remédio para poder acalmar algumas áreas do cérebro, para poder dormir. E o cérebro dele naturalmente não acalma, tá? Então, para vocês verem, já gravaram aí, vocês já entenderam que, dependendo da atividade, do momento do dia, algumas áreas do meu cérebro vão estar com as ondas muito mais altas, trabalhando muito mais, tá? Então, vamos lá. São 5, a Keila aqui confirmou, são 5 ondas, tá? Vamos falar da primeira e a segunda. Beta. A beta é uma onda que opera em ciclos de 14 a 30 Hz. É estranho a gente falar disso dentro do nosso corpo, né? Mas é isso mesmo, de 14 a 30 Hz. Nesse momento, eu estou desperta. Se tiver, então, um eletroencefalograma aqui no meu cérebro, ele vai medir as ondas cerebrais e eu vou estar operando em beta
em ondas de 14 a 30 Hz. Eu estou desperto, tá? Eu estou conectado com várias informações. Eu tenho que pensar rápido, ligar um assunto com o outro. Aquele momento que você está dirigindo, que você está no serviço, geralmente, a maior parte do dia, o nosso cérebro opera em beta, tá? Só que as áreas cerebrais que vão estar operando essas ondas, elas não são áreas de memorização, de criatividade, de distinguir uma coisa da outra. Não são essas áreas que estão ativas nesse momento. Então, no momento em que eu vou distinguir os assuntos, alguém me falou, eu analisei com calma, memorizei, tive criatividade, tive um insight. Não é nesse momento. Esse momento eu estou plenamente desperto. E quanto mais a onda sobe, vai chegando a um nível de estresse, né? Então, imagina aquele pessoal na bolsa de valores, eles chegam bem numa onda ali, que vai aumentando, aumentando, de repente estão gritando, então o nível de estresse já está lá alto, chegando perto de 30. Essa é beta, tá? Agora vem a nossa queridinha, alfa. Todo mundo quer ficar em alfa, né? A gente fica em alfa, pessoal, só que a gente não sabe, né? Às vezes a gente não sabe. E é nesse momento que a coisa que vai acontecer. Gente, isso aqui vale ouro, tá? Escreve aí, vale ouro, porque vale mesmo. São ciclos de 8 a 13 Hz, ou seja, as ondas estão muito mais baixas. Nesse momento, a gente continua desperto, só que aquela tagalerice na mente, ela diminuiu. Aquele fluxo de informações, ela diminuiu. A mente vai estar mais relaxada. Eu vou passar umas dicas agora para vocês entrar nesse estado. Inclusive, o Kian já disse que ela entrou nesse estado de alfa, que ele é primordial para o aprendizado. Para passar em concurso, usa esse recurso agora que ele é matador, tá? Então, nesse momento que eu entro em alfa, eu vou estar com a minha mente relaxada, ainda vou estar desperto ainda, vou estar ouvindo, então, as coisas. Vai diminuir a atividade cerebral, mas principalmente da área racional, tá? Da área racional. Geralmente, quando a gente entra em alfa, como nós não somos treinados, como eu diminuir a vibração cerebral, qual é a minha tendência? Dormir. E não deveria ser. Para memorização, não. Nesse momento, não. Para ter ideias, não. Então, como entrar em alfa? Relaxar, acalmar, né? E aí vem as grandes dicas. Como que eu entro em alfa? Meditação. Pode ser repetição de um mantra ou uma oração. Um mantra é uma frase que você fica repetindo, tá? Por isso que geralmente você vê monges meditando e eles ficam repetindo uma mesma frase, uma mesma frase, uma mesma frase. Ou se não, fazendo o mesmo barulho. O mesmo barulho. É para entrar em alfa. Na verdade, eles vão em outras ondas muito além de nós. Mas a nossa queridinha agora é alfa, é entrar em alfa. Por que nós queremos entrar em alfa? Nesse momento, sua inteligência está a 1000. A distinção que você faz das coisas é tão surpreendente que quando eu entro em concentração, é louco, gente. Eu precisava descrever isso aqui de uma forma para você sair com isso no seu coração, nem na mente. Chove assuntos. Eu pego uma caneta, quando eu termino, eu escrevo 2 laudas sem parar. Começa a doer aqui. Então explode. Sabe aquele livro que eu li há um mês? Aquele livro que eu li há 3 meses? Eles começam a conectar assunto. É uma coisa assim que eu falei, não, eu preciso falar isso. Por isso que eu insisti tanto nessa nossa live, porque eu precisava falar isso. Entrou em alfa, sua mente é outra. É uma explosão de informações conectando. Aí eu pego meus textos, pego os meus vídeos e escrevo todinhos aqui. Ah, esse exemplo eu vi em tal livro. Ah, esse aqui eu vi em tal livro. Gente, olha, de coração, faça isso. Entre em estado alfa. Você vai ver o seu rendimento monstro. Então, nesse momento, a sua aprendizagem de inteligência está em alta, o máximo. Memorização, criatividade. Estou querendo montar um programa, não sei, uma live. Alfa, entre em alfa que ele vai te dar, vai começar a surgir as ideias.
Nesse momento você consegue absorver melhor as informações e fazer distinção de uma coisa com a outra. Que é aquele momento, então, que eu paro para pensar o que eu fiz durante o dia, né? Aí que eu percebo que eu fiz alguns deslizes. E agora vamos às dicas, então, que eu comecei meditação. Durante essa meditação, não precisa chamar de meditação, o que você precisa é treinar o corpo para entrar em alfa e não dormir. Essa é a grande dica. Você vai entrar em alfa e não vai dormir. Técnicas de atenção plena. Vai lá para o parque, né? Fica lá num canto. Você está ligado, você está acordado aqui. Mas você entra em alfa e fica em atenção plena. Tá? Esportes. Quem já fez corrida e entrou no momento flow, que eles falam, né? Flow, ou leitura de um livro, você está nesse momento. Você está em alfa. Como que você está atento, mas o resto das informações aqui fora desliga. Você concentra toda aquela informação que você está processando. Músicas clássicas, mas não que uma música faz muito diferente da outra, mas as batidas têm que estar em torno de 60 batidas por minuto. Então, pode ser que alguém ouvindo rock, ele entrou, sim, em alfa, sim. Mas as clássicas, elas são muito usadas, tá? Não quer dizer que uma outra música não será. Só que não cabe aquela música que te leva para um estado emocional de fragilidade. Aí você vai mudar de onda, tá? Contagem regressiva de 0 a 10. Essa é fantástica, eu já fiz, né? E, assim, excelente, gente. Começo 0, 10, 9... Não importa se você se perdeu ou não, tá? Até porque você não vai ficar preocupado em se perder, porque você está operando em onda alfa e não em beta. Beta é que eu aciono as áreas racionais e elas querem saber tudo, elas querem corrigir tudo, o racional, sabe? Não, você está em alfa, você não vai se preocupar com isso. Tem pessoas que usam até uma oração, tá? Ele faz uma oração e então ele entra naquele estado alfa. Esse é o momento. Surfar, por exemplo, né? A pessoa entra naquele estado. Esportes que exigem concentração. E você vai entrar nessa onda alfa. Gente, tá aqui o grande ouro que eu queria entregar para vocês. Faça essa técnica, treina, tá? Claro que no começo a sua mente vai fazer uma bagunça, porque ela não está acostumada, tá bem? Precisa de quanto tempo? É pessoal, é de cada um, tá? Faça ali, para não se estressar, comece com 5 minutos. Tá, e por que isso tem a ver com estudo? Você não pode iniciar o seu estudo em beta. Inicie o seu estudo em alfa. Então, como que eu devo fazer? O ideal, né? Não tem receita pronta. Você chegou, faça qualquer uma das técnicas que você quiser, ou venha de uma oração, ou venha de uma meditação, ou de um mantra, conta de 0 a 10, ou veio do esporte, né? Aquele esporte de concentração, principalmente corrida, sozinho, que eu fiz muita corrida. Você parece que está voando, você não está ali, você não consegue sentir. Depois é que a dor muscular vem, mas até o momento, tá? É assim, maravilhoso. Parece que alguém aqui, por isso, sinto. Ah, sim, aquele que já usou nas corridas. Então, mais aí um voto para nós, certo? Gente, isso aqui, ó. Quer mudar realmente o seu estudo, gravar informações, ligar uma coisa com a outra? Entra nesse estado alfa primeiro, e aí então você vai estudar. Isso é o que é usado principalmente nos cursos de memorização, de cursinhos, tá? Inclusive aqui em Campo Grande, eu não sei se vocês já sabem, existem algumas escolas que as crianças, que os adolescentes, né? Eles se acalma, relaxa, deita no chão, faz respiração. Na verdade, estão entrando em alfa, tá? O difícil é manter um adolescente em alfa, né? Ele vai para beta logo. Mas eles fazem essa técnica, tá? Claro que não vai ficar explicando isso para adolescente, né? Fala para ele, relaxa que vai dar certo. Aí ele faz. Bom, Elkiane, tem mais outras ondas que elas são interessantes também. Mas eu penso que essa é o ponto-chave nesse momento. Em outro momento a gente pode marcar de fazer as outras ondas. Então, qual é o presente hoje? Entra em alfa, com qualquer uma dessas técnicas, ou outra que você saiba, tá? Ou começa a imaginar, contar, tá? O topo da cabeça, o rosto, o ombro. Eles usam até imaginar assim, uma água, uma onda que está batendo nos seus. Começa sempre a contar de cima para baixo, né? Uma onda, água que está batendo no seu queixo, depois no ombro. Eles estão
você está entrando no estado alfa. Faça, você vai vir aqui contar para a Elkiane o quanto mudou o seu conhecimento. Pronto, Elkiane, agora já pode tomar o comando. Ô, Sônia, então, quando a gente está em estado de fluxo, nós estamos em alfa. Olha aí, gente, eu não falei que a live de hoje ia somar com a live passada do estado de fluxo? Olha só, então quando eu estava estudando estado de fluxo, aquela maravilha, eu estava em alfa. É por isso que eu assimilava uma grande quantidade de conteúdo sem cansar, sem perder a concentração e deixando o meu racional de lado. Eu lembro que eu falei aqui do sentimento, a perda do sentimento da autoconsciência. Ou seja, eu deixava a minha consciência do lado, meu subconsciente ali, ó, prontinho para sugar todo aquele conteúdo. E, pessoal, olha só como funciona. Então, eu estava em alfa, sem saber que estava em alfa, eu estava em alfa, porque aprendam, então, vamos entrar em alfa para a gente conseguir entrar mais fácil no estado de fluxo. Aí vai, então, o seu estudo vai render, você não vai cansar, você vai assimilar grande quantidade de conteúdo para que depois que você tiver aquela noite gostosa de sono, vai tudo lá para a sua memória de longo prazo. O seu hipocampo trabalhando para você, levando o que você aprendeu para sua memória de longo prazo. Vamos estudar em alfa, vamos aprender a estar em alfa para que a gente entre com mais facilidade no nosso estado de fluxo. Sônia, quando você falou que atenção plena, teve uma live, acho que uma ou duas lives passadas, você falou muito, você deu uma dica do pontinho na folha para a gente ficar olhando. Fazer um pontinho e passar em 5 minutos olhando para aquele ponto. É uma forma da gente entrar em alfa? Em alfa também. Entra em alfa. Ou uma técnica bem simples, que você pode fazer em casa mesmo, com um simples pontinho numa folha em branco. Ou também imaginar uma vela aqui bem na frente aqui, ó. Fecha o olho, imagina, eu nunca consegui essa, tá, pessoal? Você imagina uma vela aqui e concentra nessa luz da vela. Se você não consegue imaginar, põe a vela mesmo, né? Só não vai assustar, o pessoal vai achar que está fazendo outra coisa. Kiane, você que já usou essa técnica, na verdade você não sabia que você estava entrando em alfa. Mas não é uma coisa fantástica, você parece que você está um super-humano, sabe? Eu vejo tanta pessoa enlouquecida e a minha cabeça não para, eu quero estudar, mas estou agitada, problemas de família, não sei o quê. Gente, vale ouro. O dia que você experimentar isso, você vai vir contar. Você parece que está assim, ser absorvido pelo conteúdo. Só que tem um detalhe que eu não falei, tem um ponto negativo. Vocês querem ouvir? Dá tempo ainda? Vamos lá, por favor. Quando você está em frente à televisão, você entra em alfa. Por isso que a mídia tem esse poder monstruoso sobre nós. Então, ela vai fazer leitura de imagens que está por trás da figura principal. Então, vai lá um artista fazer propaganda de um carro. O seu cérebro vai estar no estado em que ele consegue fazer uma leitura além daquele carro. E aí você vai entrar em outro assunto, que é o inconsciente. Ele vai estar em alta atividade nesse momento. Na verdade, você está em auto-hipnose. Então, aquele hábito que nós temos, né? Tinha, né? Na verdade, eu nunca tive esse hábito, mas a gente... Cheguei cansado do serviço, liguei a televisão, relaxei, já era, pessoal. Tá? Fica muito esperto, a não ser que você liga essa televisão aqui no canal da Elkiane, mas do contrário... Aí sim! Vamos entrar em alfa no canal do Performe, aí sim! Ganho garantido, né, Sônia? Perfeito. Mas bacana, vamos comemorar que nós conseguimos. Hoje nós vencemos. Hoje foi show. Manda uma dopamina pro cérebro lá que ele precisa entender que isso aqui foi uma vitória. Comemora depois da live. Essa live foi nota 10, missão cumprida e eu espero que vocês assimilem esse conteúdo e vamos praticar esse conteúdo. Vamos todo mundo entrar em alfa. Vamos na live que vem, ó, todo mundo em alfa para a próxima live. Pensa no ganho, na assimilação que nós todos vamos ter. Sônia, essa live foi realmente maravilhosa. Conseguimos, missão cumprida. E, pessoal,
assistem de novo a live passada, ou para quem ainda não assistiu, assista a live do estado de fluxo. Vocês vão entender o que é estar em alfa. É maravilhoso, é gratificante, é um ganho para a nossa vida, porque, igual eu falei, não é só para o estudo, não, que a gente entra em fluxo. Agora eu sei que nós entramos em alfa, né? Não é só para o estudo. É qualquer coisa que você queira fazer, que você precise de concentração, que você precise de assimilação, que você precise estar ali, ó, mais aberta para aprender. Vamos entrar em alfa. Agora tem a técnica da Sônia do pontinho. Fala assim, mas eu não tenho, eu não posso ir para um campo, eu não posso correr, eu não posso estar na natureza, eu não tenho uma música clássica para escutar. Não tem desculpa, pessoal. Não tem historinha. Um pontinho numa folha em branco, você vai conseguir entrar em alfa. E se você estiver em alfa, você vai estar em estado de fluxo. E uma vez lá, a gente não quer sair. Não é em frente à televisão, não, tá, pessoal? É fazendo uma coisa produtiva. Como ela falou, tem um lado ruim, mas nós vamos aprender aqui e utilizar numa coisa produtiva para a nossa vida. Não aquilo que não interessa, uma coisa que a gente vai crescer. Que a gente vai chegar, vai nos aproximar do nosso sonho, do nosso objetivo, e aqui no Performe Concurso é passar no concurso público. Olha o presente que vocês ganharam hoje da Sônia. Pessoal, isso não tem preço. Isso não tem preço. Não tem como colocar preço nisso. Isso é de um valor muito alto. Aproveitem o que foi passado, usem na vida de vocês e voltem a próxima live do Performe, que aqui as nossas lives, eu não sei se vocês perceberam, é uma soma de conhecimento. Cada dia a gente aprende um pouquinho, a gente utiliza os 700 neurônios novinhos lá no nosso hipocampo. Adorei essa, já repeti não sei quantas vezes, e vou continuar repetindo. Claro. Eu vou mandar um beijo para vocês, deixar a Sônia se despedir de vocês. Sônia, gratidão pela sua participação. Eu sei que foi difícil, a gente insistiu nessa live, porque a gente sabia da importância de trazer esse conteúdo. Você ficou chateada a live passada por não ter conseguido passar. Imprevistos acontecem. O importante é a gente conseguir sair disso e positivo. Estamos aqui. Antes, como é que fala, Sônia? Antes feito do que não feito, não precisa estar perfeito, né? A gente fez, a gente está aqui, a gente trouxe esse conteúdo maravilhoso para vocês. Sônia, deixar você se despedir do pessoal. Um beijo a todos e até a próxima live do Perform. Gente, gratidão, o presente é meu, né? A gente tinha esse compromisso, foi muito satisfatório, tá? E assim, a gente insistiu que nós tínhamos o objetivo, é que a gente já tinha passado informação para o inconsciente. Então, de qualquer maneira, eu sabia que eu ia fazer isso em qualquer momento. Então, num outro momento, né, que a gente planeja outras lives aí, estamos aí com novos assuntos. E sobre acalmar a mente, eu vou dar o meu testemunho rapidinho aqui. Como eu sofri muito de ansiedade, então ficar sentado para mim dá dores, né? Dá dores estomacais e tudo. Então, o que eu fiz? Primeiro momento, eu aprendi a ficar sentado, tá? Para vocês terem ideia. E eu já consigo entrar em alfa. Então, ou seja, dá certinho. Um beijo no coração, Kiane, Keile. Muito obrigada, tá? Assim, para mim foi um crescimento gigantesco. E estamos aí abertos para falarmos novamente em novos assuntos. Um beijo e até. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.